A gente vai falar hoje do desenvolvimento em série de Fourier de funções pares e ímpares. E dessa vez eu vou escrever as aulas na mesa digitalizadora, porque eu preciso ganhar um pouco de tempo. Primeiro a gente precisa lembrar o que é uma função par. E uma função par é aquela que não muda o seu sinal se você mudar o sinal da variável de domínio. Exemplos de funções desse tipo são a função do segundo grau, o cosseno e a função constante. A função do segundo grau, quando você coloca um menos no lugar desse x ao quadrado, o expoente par mata o menos. Também você tem a função cosseno. Ela é uma função par e o expoente, o sinal negativo no seu argumento, ele não altera o sinal do cosseno como um todo. A função constante ela é invariante dependente do sinal. E você pode ver isso através de seus gráficos. Por exemplo, se você tem o valor x aqui, o valor f de x é esse. Você tem o valor menos x aqui, ele tem o mesmo f de x. Então, observe que ele tem uma simetria, um espelhamento em relação ao eixo vertical. A mesma coisa do cosseno. Se você pegar um valor x aqui, você vai ter um valor menos x associado ao mesmo valor de cosseno. A mesma coisa para a função constante. Então, um valor x tem um valor menos x associado que está com o mesmo valor de imagem. O valor negativo da variável, dentro da variável x, dentro do argumento da função, não altera o valor como um todo da sua função. Essas funções possuem simetria em relação ao eixo y, como vocês podem ver nos gráficos. As funções ímpares, por exemplo, a simetria delas já é um pouco diferente. Primeiro, uma função ímpar é aquela que muda de sinal se você mudar o sinal do argumento dela. O f de menos x é igual a menos o f de x. É como se esse menos pudesse passar para frente da função, falando grosso modo. E para você enxergar isso direito, eu coloquei dois exemplos simples, que são a função do terceiro grau e a função seno. Observe que se você tiver uma variável x, um valor x aqui, o valor menos x simetricamente oposto, ele vai ter o valor oposto de imagem. Se aqui for um b, aqui vai ser um menos b. Mesma coisa para o seno, né? Se você tiver um máximo aqui, vamos pegar esse máximo. O máximo do seno ele é em π sobre 2. Se você fizer o menos π sobre 2, ou seja, eu estou mudando o sinal do argumento da função, o máximo do π sobre 2 é 1, do menos π, menos 1. Então, o f de menos x é igual a menos o f de x. O f de x é 1, eu boto 1 na frente, menos na frente, que fica isso aqui. A simetria das funções ímpares é obtida ao rotacionar em torno do eixo y e depois em relação ao eixo x. O que é interessante, por exemplo, numa função dessa, é que se você pega uma integral com limites de integração simétricos, essa área bem aqui, por exemplo, se você integrar essa função de menos π sobre 2 a π sobre 2, essa região vai ter um valor, e essa região vai ter o mesmo valor, só com o sinal trocado. A mesma coisa aqui. O gráfico não está numa escala perfeita, que eu estou fazendo na mão livre, mas tudo bem. Dados os mesmos limites de integração, essa área numericamente é igual a essa. E aí, a integral de uma função ímpar com limite de integração simétrico, ela vai ser nula. É diferente da integral de uma função par, por exemplo, a área sobre a curva, se você pegar de menos x até x, basta que você integre de 0 até x, e aí você vai ter esse valor multiplicado por 2. Por quê? Porque as duas áreas estão acima do eixo do x. É diferente daqui. Uma área acima e uma área abaixo, elas se cancelam. Mesma coisa aqui. Se eu integrar de 0 até x, eu vou ter essa área para calcular. E essa área duas vezes essa área duas vezes esse valor aqui. Essa área duas vezes esse valor. Então, se eu integrar de menos a até a para uma função par, é a mesma coisa que eu multiplicar por 2 a integral de 0 até a. É a mesma coisa aqui. Essa área acima é igualzinha a essa área. Então, se eu integrar desse menos x até esse x aqui, equivale ao integrar de 0 até x e multiplicar duas vezes. Dito isso, a gente pode prosseguir e vamos ver a relação que essas funções pares e ímpares têm com a série de Fourier.
A relação que elas têm com a série de Fourier pode ser vista ao analisar as integrais que definem os coeficientes da série de Fourier. A gente sabe que os coeficientes pares são dados pelos termos AN, em que se eu considerar esse meu n igual a zero, eu tenho o próprio A0, já que aqui vai ficar cosseno de zero, que é 1. A expressão se reduz a 2 sobre o período, a integral de A até A mais um período de f de t dt. Ou, se eu tiver um n diferente de zero, essa integral permanece com a mesma forma. Mas o que eu quero dizer é que eu posso englobar todos os ANs, inclusive o A0, nesta integral aqui. Se a tua integral, se você tiver uma função par, se essa função aqui for par, essa integral, que é a projeção da minha função f de t na base de cossenos, ela vai ser diferente de zero. E aí eu vou ter uma representação que vai desprezar a parcela que tem os senos. Em outras palavras, todos os bn's serão iguais a zero. Porque se você tem uma função par, o produto da função par com uma função ímpar continua sendo uma função ímpar. E geralmente esses limites de integração acabam sendo de uma forma ou outra simétricos. Então você tem a integral de uma função ímpar com limite de integração simétrico, e esses coeficientes bn's vão todos se anular, vão todos ser iguais a zero. É diferente dos cossenos, que você tem uma função par vezes uma função par, continua sendo a integral de uma função par. Não vai ser zero. Que uma função par, f de t, não tem projeção na base dos senos, que são funções ímpares. Então a tua série de Fourier resultante, se a tua f de t for uma função par, ela tem apenas o termo a0 sobre 2, e o somatório de n igual a 1 até o infinito de an cosseno de n ômega t. Não vai ter a componente senoidal. Justamente porque seno é uma função ímpar. Mas se a tua f de t for uma função par, ela não tem projeção numa base de funções ímpares. Se você tem funções ímpares, aí o caso acaba sendo o oposto. Você tem uma função ímpar vezes uma função par. Ímpar vezes par continua sendo ímpar. E aí você tem uma integral de uma função ímpar com limites de integração simétricos. Então você tem funções ímpares que não têm projeção com funções pares. Eu posso até escrever isso aqui na anotação das aulas anteriores. Vou botar aqui na cor azul para ficar melhor. Quer dizer, a projeção na base dos cossenos de n ômega t da minha f de t é igual a zero. Por que isso é igual a zero? Porque os cossenos são funções pares e a minha f de t agora é uma função ímpar. Então todos os coeficientes an são iguais a zero. É diferente, nesse caso, dos termos bn, pois eu tenho aqui 2 sobre o período, a integral de a até a mais um período, de f de t, seno de n ômega t dt. Você tem aqui uma função ímpar vezes uma função ímpar. O resultado é par. O integrando é uma função par. Como esse cara aqui vai ser diferente de zero, quer dizer que a minha projeção na base de senos, n ômega t, da minha f de t, ela é diferente de zero, e isso aqui é proporcional. Se a minha função for ímpar, ela tem projeção na base de senos, que também são funções ímpares. Não vai ter projeção na base de funções pares. E o que vai acontecer é que a expressão final para a minha série de Fourier, se eu olhar para a minha função e identificar ela como uma função ímpar, vai ser apenas o somatório de n igual a 1 até o infinito de bn seno de n ômega t. Se a tua função for par, ela tem projeção nos cossenos, que também são funções pares, e aí os coeficientes an, que são dados por termos proporcionais a essa projeção, eles vão ser diferentes de zero. Não vai ter projeção nos senos se ela for par. Agora, se a tua função for ímpar, ela vai ter projeção na base das funções ímpares, ou seja, na base dos senos, não terá projeção na base de cossenos e constantes. Como exemplo disso, eu vou pedir para vocês obterem as séries de Fourier de senos e cossenos dessa expressão aqui. Ela é uma constante igual a 1 de 0 até L sobre 2, e de L sobre 2 até L ela é zero. E foi definida somente até aí. Ela não é uma função periódica, então eu já vou juntar o que a gente estudou na aula passada, no vídeo passado, a série de Fourier de funções não periódicas. A dica que eu tenho é a seguinte: eu vou pegar essa função, eu vou começar a fazer com as funções ímpares,
Então eu vou pegar primeiro essa função, vou fazer a operação de simetria para deixar ela ímpar e depois eu vou repetir essa função periodicamente. Quando eu digo isso para vocês, basicamente eu estou fazendo o seguinte. A minha função, na verdade, ela é isso, né? Ela é isso aqui. Eu vou repetir ela de tal forma que ela vire ela tenha uma simetria de função ímpar. E para isso eu vou repeti-la do lado esquerdo e depois rebater para baixo do eixo dos t's. E aí eu tenho a minha unidade de repetição agora, ela é isso bem aqui, ó. Quer dizer, de menos L até L eu tenho esse padrão bem aqui. Aproxima até de um seno. Lembra um seno, se você for observar. Vai ser isso que eu vou repetir para um lado e para o outro. Então a minha série de Fourier vai ser em cima de tudo isso aqui. Observem que, nesse caso, o período da minha função, se ela vai de menos L até L, o período é 2L. E então eu sou capaz de calcular a série de Fourier dessa expressão. Já que é uma função ímpar, eu sei que os termos A0 e os ANs vão ser todos identicamente nulos, então não vou nem me preocupar mais com ele. Eu já vou direto para os termos ímpares, já ganho tempo, já poupei tempo. E eu definindo sempre com um limite de integração simétrica, eu posso aproveitar da propriedade de paridade das integrais para ganhar tempo e não precisar resolver explicitamente as integrais. Então, agora eu sou capaz de calcular os meus BNs, porque eu sei que eles são os únicos que importam agora. Vai ser 2 sobre um período, meu período vai ele é 2L, como a gente já viu. Então vai ser a integral de menos L até L de f de t, seno de nπ t sobre L. Esse cara aqui é uma função ímpar, esse aqui é uma função ímpar. O produto entre eles é uma função par. Esse 2 de baixo eu cortei com 2 de cima. E aí, já que o produto das duas funções ímpares é uma função par, eu falei para vocês ainda agora que eu posso pegar essa integral da função par, que é o produto de duas ímpares, ao invés de fazer de menos L até L, eu faço de 0 até L e multiplico por 2. Quando eu faço esse arranjo de 0 até L, eu volto aqui no gráfico da minha função, eu vejo que de 0 até L eu posso simplificar mais a integral, porque de 0 até L sobre 2 ela vale 1. Não coloquei aqui, mas é 1. Estava lá na expressão anterior. De 0 até L sobre 2 ela vale 1. E de L sobre 2 até L, meu f de t é 0. Então ele vai zerar a integral de L sobre 2 em diante. Eu não preciso me preocupar com a integral daqui para cá. Então ao invés de ser de 0 até L, eu integro de 0 até L sobre 2. E aí eu consigo rearranjar de novo essa minha expressão. Eu tenho isso aqui. 2 sobre L, a integral de L sobre 2 do meu f de t, que nesse intervalo ele vale 1, vezes seno de nπt sobre L dt. A integral desse seno ela é menos o cosseno de nπt sobre L dividido por nπ sobre L. Esse L aqui pode cortar com esse. Vou colocar essas constantes para frente e vou inverter o limite de integração. Vai ficar 2 sobre n vezes π. Ao invés de ser o cosseno desse limite aqui menos o desse limite, eu começo pelo zero e inverto o sinal negativo. Vai ficar o cosseno de 0 menos o cosseno de nπ sobre 2. 2 sobre nπ que multiplica 1 menos o cosseno de nπ sobre 2. E para desenvolver essa expressão aqui, eu vou precisar consultar o ciclo trigonométrico para ficar mais fácil. Aqui o ângulo é 0 grau. Você tem o cosseno igual a 1, seno igual a 0. Aqui é 90 graus, ou π sobre 2. Você tem 0 e 1. O primeiro é cosseno, o segundo é seno. Aqui você tem menos 1, 0. O primeiro é cosseno, o segundo é seno. Aqui, 0 e menos 1. Vou substituir esses valores que são permitidos para o índice n. São 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Se eu substituir o primeiro valor igual a 1, vai ficar 2 sobre 1 vezes π, e multiplica 1 menos o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então me sobra 2 sobre π. B2, quer dizer, onde tem n eu vou colocar 2, vai ficar 2 sobre 2π, corta, corta, 1 menos o cosseno de π. O cosseno de π é menos 1.
Aqui é menos 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar 2 sobre π. B3, aonde tem n eu coloco 3, então vai ficar 2 sobre 3π. 1 menos o cosseno de 3π sobre 2. Esse ângulo aqui é 1π sobre 2. 2π sobre 2. 3π sobre 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Vaza. Então dá 2 sobre 3π. B4, 2 sobre 4. Não vou nem mexer aqui porque eu sei que vai cancelar. Tem aqui o cosseno de 4π sobre 2. Corto 4 com 2, sobra 2. Vai ficar o cosseno de 2 vezes π. O cosseno de 2 vezes π é 1. Então eu tenho aqui 1 menos 1, dá 0. E por aí vai. Você vai ver que vai ser meio complicado encontrar um padrão. Você pode até encontrar um padrão de coeficiente geral para você escrever um somatório bonitinho, né? Mas eu posso deixar isso para vocês fazerem como um exercício. Do jeito que está aqui, eu vou pegar os coeficientes e vou substituir na série de Fourier. Então eu tinha, na minha expressão inicial da série de Fourier, que a minha representação dessa série ímpar era somatório de n igual a 1 até o infinito, os meus bn's vezes seno de n πt sobre L. Então, depois de eu coletar todos esses coeficientes, eu posso dizer que a minha expressão para a série de Fourier dessa função, ela vai ser 2 sobre π, seno de πt sobre L, mais 2 sobre π, seno de 2πt sobre L, mais 2 sobre 3π, seno de 3πt sobre L. Observem que o número n do coeficiente acompanha o número n do argumento da função e por aí vai. E se você quiser achar mais coeficientes e de repente buscar um padrão mais geral para eles, você desenvolve mais termos para poder enxergar melhor. No caso da série dos cossenos, eu vou fazer a minha repetição da minha função inicial, que era isso aqui, ó. Minha função inicial era isso. Então eu vou fazer uma operação de simetria que ela tenha uma reflexão especular em torno do eixo y, que é o que define lá as funções pares. Quando eu faço isso, a minha reflexão especular, ela pega essa região aqui. Essa daqui vai ser a nossa representação par da minha função anterior. Mais uma vez, a gente vê que o período é 2 sobre L. Então eu vou prosseguir com meus cálculos. Eu vou calcular separadamente, logo, o meu A0. Ele vai ser 2 sobre o período, 2 sobre 2L, corta 2 com 2, vai embora. A integral da minha f de t dt. Essa função é uma função par. Então, eu posso muito bem trabalhar com ela para essa questão da simetria. Mas antes disso, eu vejo o seguinte. Antes de trabalhar com a paridade, eu vejo que se eu for de menos L até L sobre 2, ela é 0. E de L sobre 2 até L, ela também é 0. Então, eu posso reduzir esses limites de integração para a região onde ela é efetivamente diferente de 0. Então vai ficar 1 sobre L, a integral de menos L sobre 2 até L, e nesse intervalo ela vale 1, que no caso dt. Agora eu posso usar a propriedade das funções pares, já que a constante é uma função par, e aí, ao invés de ser uma integral de menos L sobre 2 até L, vai ser uma integral de 0 até L sobre 2, só que multiplicada por 2. Ao invés de eu calcular essa área mais essa, eu faço o contrário. Eu calculo só essa área aqui e multiplico por 2 porque elas são iguais. E esse resultado dessa integral vai dar 2 sobre L. O zero não vai importar, que ele vai desaparecer. Vai ficar L dividido por 2 aqui, corta 2 com 2, L com L. O resultado vai ser 1. Meu A0 é igual a 1. Meus AN vão ser 2 sobre o intervalo de um período, corta 2 com 2. Integral de menos L até L de f de t cosseno de n ômega t. Meu ômega é 2π sobre um período, corta 2 com 2. Vai ficar 1 sobre L, a integral de menos L sobre 2 até L do meu cosseno de n πt sobre L. Menos L sobre 2 até L sobre 2, porque eu tenho aqui onde o meu f de t é diferente de 0. Como eu tenho a integral de uma função par,
ao invés de integrar de menos L sobre 2 até L sobre 2, vai ser 2 vezes a integral dessa função de 0 até L sobre 2. A função que eu derivo para chegar no cosseno é justamente o seno, só que como é uma função composta, é o seno dividido pela derivada do argumento, que nesse caso, para eu dividir por isso, é só multiplicar pela sua inversa, L sobre NP. O AN vai ficar 2 sobre L, que multiplica L sobre NP, seno de NPT sobre L, variando de 0 até L sobre 2. Quando eu substituir o zero aqui, o seno de zero é zero para todo mundo, então ele vai sumir, não me interessa. Mas quando eu colocar L sobre 2, vai ser o termo que sobra e eu vou ter 2 sobre NP, que multiplica seno de NP sobre 2. 0, 1, menos 1, 0, 0, menos 1. E aí eu sigo ao cálculo. O meu A1 vai ser 2 sobre π, seno de π sobre 2, que é 1. Aqui o primeiro. Meu A2, 2 sobre 2π. Posso cortar esse com esse. Seno de 2π sobre 2 vai ser seno de π. Seno de π é 0. Desapareceu. Meu A3, 2 sobre 3, seno de 3π sobre 2. Opa! 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. É menos 1. Então ficou menos aqui na frente. Meu A4 vai zerar, porque eu tenho aqui 2 sobre 4. Poderia cancelar, mas eu não vou cancelar porque vai zerar mesmo. Cancela aqui. Vai ficar seno de nπ sobre 2, seno de 4π sobre 2. Corta, corta. Vai ficar 2π. Seno de 2π, ó. Meia volta é 1π. Uma volta completa é 2π. E o seno é zero desse valor, então desaparece. Meu A5, ele vai ser 2 sobre 5π, né, que é 2 sobre nπ, seno de 5π sobre 2. Opa! 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, 5π sobre 2, eu voltei para 90 graus. Nesse caso, o seno vale 1. Então são esses aqui que não zeram. E aí você pode desenvolver isso no geral, mas você não vai chegar numa fórmula bonitinha, não facilmente vai chegar numa fórmula bonitinha para substituir no somatório e colocar aqui, que aí fica mais fácil de reproduzir no computador. Então eu prefiro deixar assim. Eu sei que o meu A0, o primeiro termo da minha representação par, ele é A0 sobre 2, meu A0 ele deu igual a 1, então fica 1 sobre 2, mais A1 cosseno de 1πt sobre L. Então, esse termo é 2 sobre π, cosseno de πt sobre L. O A2 deu igual a 0. O próximo termo é o A3, que é menos 2 sobre 3π, cosseno de... Acompanha o mesmo n, né? 3πt sobre L. Mais o A4 zerou. Então, o A5, que é 2 sobre 5π, cosseno de 5πt sobre L, e por aí vai. Observem que todas as vezes que o índice n for um número par, o coeficiente se anula identicamente. De repente você consegue achar um padrão para botar com mais facilidade, mas isso fica para o exercício de vocês.